Olá, tudo bem com você? A família real britânica sempre fascinou o mundo, não é verdade? Como eles são representantes das famílias britânicas, espera-se que os membros dessa elite conduzam suas atividades com um mínimo de discrição, não é mesmo? Claro que nem sempre foi ou é assim. Há eventos que estão além do controle deles. Ainda assim, eles estão sujeitos a padrões muito mais elevados do que o resto de nós, desde atividades ilegais até escândalos amorosos. Contudo, de tempos em tempos, os monárquicos nos presenteiam com alguns casos, alguns dos quais você pode até conhecer, e outros que, bem, ninguém deveria saber. Hoje, vamos relembrar alguns desses eventos e explorar juntos os diversos acontecimentos da família real. Prepare-se para se surpreender. Um certo dia, alguém perguntou: onde está Kate Middleton? Kate Middleton, a princesa de Gales, foi mencionada várias vezes nos noticiários. Depois de um longo período de desaparecimento, várias teorias surgiram. Em 2019, a mídia britânica divulgou que ela havia sido traída anteriormente. A relação com o príncipe William e Kate Middleton também foi alvo de muitas páginas de fofoca, sugerindo tensões entre eles. Bom, desde 16 de janeiro de 2024, Kate não aparecia em público, alimentando especulações e teorias da conspiração. Em 10 de março, uma foto manipulada, compartilhada em comemoração ao Dia das Mães, aumentou ainda mais as teorias. No entanto, Kate esclareceu que ela mesma havia criado essas imagens no Palácio de Kensington. Em 17 de janeiro, o Palácio de Kensington anunciou que a princesa Kate havia passado por uma cirurgia abdominal em um hospital de Londres. E a notícia mais recente chocou a todos. A própria Kate Middleton revelou que estava passando por tratamento para o câncer. Em um vídeo de 2 minutos e 15 segundos, ela compartilhou sua jornada difícil durante a quimioterapia. Embora algumas ações de Kate tenham gerado suspeitas, como sua aparência nas fotos e vídeos, muitos se surpreenderam com a sequência de eventos. Desde a traição até o desaparecimento e, finalmente, o diagnóstico de câncer, essa história continua a intrigar. Como tudo isso vai terminar, ninguém sabe. Mas os escândalos da família real britânica provavelmente continuarão a ser assunto de discussão. Embora a história oficial da família real britânica seja meticulosamente preservada nos arquivos, o príncipe John, o desaparecido da Inglaterra, não teve a mesma sorte. O príncipe John nasceu em 1905 e era o filho mais novo do rei Jorge V e da rainha Mary, que assumiu o trono após a morte do rei Eduardo VII em 1910. Haja reis e rainhas, não? Bom, no entanto, antes mesmo do seu pai ser coroado, John foi diagnosticado com epilepsia. Em 1916, com a deterioração de sua condição, ele foi enviado para morar em Sandringham House e mantido longe dos olhos do público. Lá, ele foi cuidado por sua governanta, Charlotte Lala Bill, e fez amizade com crianças locais que sua mãe reuniu para serem suas companheiras de brincadeiras. Ele morreu em 1919, aos 13 anos de idade, após uma grave convulsão, e foi enterrado na vizinha igreja de Santa Maria Madalena. Sua doença foi divulgada ao público em geral somente após sua morte. A reclusão de John foi posteriormente apresentada como prova da desumanidade da família real. No entanto,
Ao contrário da crença de que esteve escondido desde tenra idade, John foi um membro de pleno direito da família durante a maior parte da sua vida, aparecendo frequentemente em público até depois do seu 11º aniversário, quando a sua condição se tornou grave. Bom, embora seja comum pensar que a família real britânica possui uma linhagem puramente inglesa, a verdade é que, ao longo do tempo, eles tiveram alguns vínculos importantes com alemães. Quem conhece um pouco da história da família real, sem dúvida, se lembra da Rainha Vitória, que reinou no século XIX, e seu marido, o Príncipe Albert. O Príncipe Albert era membro da dinastia saxônica de Coburgo-Gotha, uma linhagem alemã. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o rei Jorge V, pai da Rainha Elizabeth II, decidiu mudar o nome da família real de Coburgo-Gotha para Windsor, devido a sentimentos anti-alemães. A mãe da Rainha Vitória também tinha origem alemã. No entanto, todos os monarcas britânicos, até a Rainha Elizabeth II, descendem diretamente do rei William, o Conquistador, bem como de Alfredo, o Grande. Não é segredo que os membros da realeza se casam entre si. A própria Rainha Elizabeth II, por exemplo, casou-se com seu primo, o príncipe Philip, duque de Edimburgo. Antes de se casar, Philip era príncipe da Grécia. Seu pai foi acusado de traição e exilado, e a família fugiu para a França. Quando o príncipe Charles estava procurando uma esposa, ele considerou casamentos dentro da família real para preservar a linhagem. Alguns grupos defendiam a pureza da linhagem, enquanto outros argumentavam a necessidade de diversificar o pool genético. A escolha do príncipe Charles de se casar com a princesa Diana agradou a ambos os grupos. Diana vinha de uma família nobre e assim a linhagem real foi preservada. Além disso, não havia parentesco próximo com a família real. A decisão de Diana de enviar seus filhos para escolas públicas e permitir que eles interagissem ativamente com o mundo exterior também contribuiu para fortalecer o pool genético. Embora seja cedo para determinar se a adição de Kate Middleton e Meghan Markle ao cenário real enriquecerá ou não o pool genético, essas mulheres notáveis certamente trouxeram valor à família real. A família real britânica tem enfrentado muitos escândalos sérios que ganharam manchetes em todo o mundo. O próprio príncipe Andrew, o duque de York, por exemplo, está envolvido em um escândalo que provavelmente será lembrado nos livros da história inglesa. Ele é acusado de ter tido uma relação próxima com Jeffrey Epstein, financista e criminoso sexual americano, morto em 2019. Essa relação teria levado ao encontro de Andrew com Virginia Roberts, que alega ter sido vítima de Epstein. Segundo Virginia, Epstein a atraiu e a enviou ao príncipe Andrew para fins, você sabe, sexuais. Bom, quando essa alegação veio à tona, Virginia tinha apenas 16 ou 17 anos. Em agosto de 2021, ela entrou com um processo contra o príncipe Andrew, que inicialmente negou conhecê-la. No entanto, fotos de Andrew com Virginia Roberts tornaram sua defesa insustentável. Epstein faleceu em 2019, antes de enfrentar acusações de crimes sexuais, mas o Duque de York não conseguiu escapar das consequências. O caso foi investigado pelo Palácio e, em 2022, o príncipe Andrew enfrentou mais polêmicas.
Em janeiro de 2022, as contas da mídia social de Andrew foram apagadas. Sua página no site da família real foi reescrita no passado e suas afiliações militares e patronatos foram removidos para enfatizar sua saída da vida pública. No mesmo mês, o York Racecourse anunciou que iria renomear o Duke of York Stakes, uma categoria de corridas de cavalos, e o Príncipe Andrew Ride School, uma famosa escola na Nova Escócia, uma vez que 2 anos antes já havia anunciado que estava considerando uma mudança de nome, porque o atual não refletia mais os valores da comunidade. Essas coisas. Bom, em fevereiro de 2022, o Conselho da cidade de Belfast decidiu não hastear uma bandeira sindical para o aniversário de Andrew. O Duque de York também deixou de utilizar o título de Sua Alteza Real em cerimônias oficiais e públicas, segundo citou uma fonte entrevistada pela BBC. O Palácio de Buckingham disse numa declaração publicada no Twitter, atual X, que, com a aprovação e acordo da rainha, as filiações militares e reais do Duque de York foram devolvidas à rainha, com efeito imediato. O Duque de York vai continuar a não assumir quaisquer deveres públicos e está a defender este caso como um cidadão privado. Em outras palavras, tornou-se um cidadão comum e deverá, por ele mesmo, defender-se e provar sua inocência. Ao que parece, nem mesmo a família acreditou nele, não é? Você não acha? Escreve para mim. Bom. Ao contrário de seu irmão, o príncipe Harry, que é conhecido por seu comportamento mais rebelde, o príncipe William sempre foi visto como um modelo de cortesia e moderação. Contrariando os padrões, anos após seu casamento, ele foi flagrado dançando em uma boate com outra mulher, que não era sua esposa, a princesa Catherine, mais conhecida como Kate Middleton. As fotos e vídeos daquele momento foram amplamente divulgados pela mídia e o príncipe William, que não fazia ideia de que estava sendo fotografado, teve sua reputação abalada. Naturalmente, a princesa Catherine ficou furiosa com a notícia, claro, e toda a família real expressou desaprovação. Se casamento não é fácil, imagina para alguém que vai casar com alguém da realeza. Se tratando da família real britânica, a coisa fica ainda mais séria, dado o assédio da mídia sobre o que acontece dentro e fora dos muros do palácio. Isso significa que sua vida estará sob escrutínio permanente. Quando o príncipe William propôs casamento a Kate, talvez ela não pudesse imaginar o quanto isso é verdadeiro. Sabendo disso, a futura rainha iniciou seu noivado apresentando desempenho excelente, sempre seguindo as regras de etiqueta em eventos e viagens públicas. No entanto, como é comum acontecer no mundo das celebridades, ela estava sendo seguida pelos paparazzi, sem o seu consentimento. Durante suas férias na França, Kate não ficou atenta ao tomar sol sem a parte de cima do biquíni. E fotos daquele momento de relax foram tiradas e publicadas na capa da revista francesa Closer. Isso gerou desconforto e vergonha inimaginável para Middleton e os Windsor. A revista foi processada e a família conseguiu a remoção das fotos da internet. Só assim, o casal Kate e William voltou a respirar aliviado. Outro evento emocionante ocorreu no casamento de Kate e William. A irmã de Kate, Pippa, chamou a atenção da mídia enquanto era dama de honra. Fotos de suas curvas a tornaram famosa da noite para o dia. Bom, no entanto, ela pagaria um preço alto por essa fama.
Bom, uma semana após o casamento de sua irmã, fotos de Pippa com cerca de 20 anos, dançando de forma provocante com um jovem de bermuda e camiseta, foram divulgadas na internet. Outras fotos dela, sem a parte de cima, também começaram a circular. Essas fotos foram tiradas anos antes do casamento real e, portanto, representaram uma violação de privacidade para a família Middleton. Bom, se você não esteve longe da Terra nesses últimos 150 anos, com certeza já ouviu falar de Jack, o Estripador, criminoso londrino do século XIX. Mas sabia que ele pode ter tido uma estreita relação com a família real britânica? Pois é. O príncipe Albert Victor Christian Edward, também conhecido como Ed, era um dos suspeitos mais famosos no caso de Jack o Estripador. É mesmo. Ed nasceu em 1865 e era o quarto filho do príncipe Albert Edward, que veio a ser conhecido como Rei Eduardo VII e da Rainha Vitória. Bom, durante o período em que Jack fez suas vítimas, as teorias que relacionavam Ed aos crimes ainda não haviam sido propostas. Talvez porque jamais alguém iria desconfiar de um dos filhos da rainha, correto? Bom, isso seria um ultraje e poderia resultar em consequências terríveis para quem arriscasse a falar. A primeira teoria de que Ed foi o responsável pelos assassinatos de Jack foi apresentada em 1962. Em 1970, um artigo foi publicado sobre o assunto e o Dr. Thomas Trowell foi uma pessoa que tornou pública a teoria de que Ed era Jack o Estripador. De acordo com Trowell, Ed contraiu sífilis durante uma festa na costa das ilhas do oeste da Índia. E essa infecção o levou à insanidade, levando-o a cometer os assassinatos. Segundo a teoria, a família real sabia que Ed era o assassino e o internou em um hospital psiquiátrico. Ed escapou para cometer outro assassinato, mas foi novamente detido e, como alegado, morreu de encefalite no hospital psiquiátrico de Sandringham, em 1892. Não de gripe, como afirmava a teoria da conspiração. Bom, a princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth I, era o oposto de sua irmã. Enquanto a rainha Elizabeth era tímida, calma, reservada, a vida da princesa Margaret era extravagante. Dizem que ela começou a fumar e beber aos 15 anos. Ela acreditava que cada um deveria viver a vida à sua maneira e não se conformar com as convenções. Aos 22 anos, a princesa Margaret se apaixonou pelo capitão Peter Townsend, um homem 16 anos mais velho que ela. Eles se conheceram quando Margaret tinha apenas 14 anos e Peter estava sendo entrevistado para ser o ajudante do rei George VI. No entanto, o principal obstáculo para o relacionamento deles era o fato de Peter ser um homem divorciado. Como Margaret tinha menos de 25 anos, ela precisava da aprovação da rainha para se casar com um homem divorciado. No entanto, como chefe da Igreja da Inglaterra, a rainha estava relutante em dar sua aprovação, não é? Bom, o primeiro-ministro da época, Vincent Churchill, também não apoiou o casamento, tornando a situação ainda mais complicada. Embora o público apoiasse o casal, Margaret foi enviada para trabalhar como encarregada aérea na Embaixada Britânica de Bruxelas, para evitar especulações contínuas sobre o relacionamento. Após 2 anos separados, o casal se reuniu novamente em 1955. Margaret, mesmo com 25 anos, ainda enfrentava a resistência ao casamento. No entanto, em outubro daquele ano, ela encerrou o relacionamento e se casou com Anthony Armstrong Jones.
O casal teve 2 filhos antes de se divorciar em 1978. Bom, em 1993, a princesa Margaret e Peter se encontraram novamente. Mas essa foi considerada sua última reunião. Margaret faleceu em 2002, 7 anos antes de Peter. A princesa Anne é a única pessoa da família real que enfrentou acusações criminais, viu? Ao contrário de sua mãe, a rainha Elizabeth, que preferia cães da raça Corgi, a princesa Anne gostava de cães da raça Terrier inglês, especialmente os mais bravos. Em 2001, ela foi multada em 500 libras devido ao seu cachorro, Dowie, que estava sem coleira, por ter mordido 2 crianças no Great Park. Uma das crianças foi mordida na clavícula e a outra em 2 locais na perna. Além disso, durante as filmagens do dia de troca de presentes em Sandringham, outro de seus cães, Florence, atacou e teve que ser, coitado, sacrificado. O príncipe George era alto, elegante, charmoso e gentil. No entanto, por trás dessa aparência, ele levava uma vida extremamente complexa. Dedicada a sexo, drogas. Não sei se ele gostava de rock, não. O príncipe George era o 4º filho do rei George V. Ele era alguém que seguia seus sonhos e viajava para onde queria, com quem quisesse. Ele tinha uma carreira na Marinha Real, que era uma posição respeitável para um membro da família real. Mas ele odiava estar no mar. Ele sofria de problemas digestivos, que se agravavam, claro, com a vida a bordo. Bom, nos anos 1920, os casos amorosos de George incluíam a badalada cantora Sonny Hale, que tinha fama de casar com quase todo homem com quem se relacionava. Depois, com a artista de teatro Florence Mills, que era uma negra americana de muito talento, mas que deu um fim ao romance quando terminou sua temporada europeia e retornou aos Estados Unidos. As fofocas da época diziam que o Duque de Kent também teve relacionamentos com o escritor e jornalista Cecil Roberts e com o dramaturgo e artista Noel Coward. George também foi apresentado à cocaína, à morfina, por uma mulher conhecida como Kiki Preston, que usava seringas de prata. Olha só. Para restaurar sua reputação, o príncipe concordou em se casar com a princesa Marina, da Grécia. O casal teve 3 filhos, mas ele morreu em um acidente de avião em 1942. Então, já conhecia as histórias que até hoje rondam os palácios britânicos? Deixa aí nos comentários se você sabe de algo mais... entendeu, né? E compartilhe com a gente. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.